Oi, olá pessoal, com vocês mais uma vez, professor Janduí, Biologia para alunos do ciclo 6. Então vamos a mais uma aula de Biologia para a turma do ciclo 6. Hoje nós vamos falar de cariótipo. Talvez vocês nunca tenham escutado, né, essa palavra. O que que é o cariótipo? A gente não esquece que para que a gente possa absorver bem uma aula, é necessário que a gente tenha acompanhado e absorvido os conhecimentos das aulas anteriores. Então, o que é o cariótipo humano? Cariótipo é o conjunto completo de cromossomos de uma espécie, organizado por tamanho, forma e número. Vou repetir. O cariótipo é o conjunto completo de cromossomos de uma espécie, organizado por tamanho, forma e número. Preste bem atenção. Os tijolinhos do nosso corpo, falando de uma forma assim bem simples, são as células. No interior das células tem um núcleo, e no núcleo está o material genético, que é o DNA. O DNA, para que ele possa caber dentro da célula, ele está todo enroladinho, né, formando pecinhas que nós chamamos de cromossomos. Em cada célula do nosso corpo, né, temos 46 cromossomos, ou 23 pares de cromossomos. Tanto faz falar 46 cromossomos como 23 pares de cromossomos. Professor, por que 23 pares? Como o par de sapato, que tem de calçado, né, que tem o pé direito e o pé esquerdo, os cromossomos são aos pares por quê? Porque um cromossomo a gente herda do pai, o outro a gente herda da mãe. Então, por isso que os nossos cromossomos ocorrem aos pares. Beleza? Bom, desses 23 pares de cromossomos, 22 pares são chamados de autossomos. Nesses cromossomos estão os genes que vão se responsabilizar pela maioria das características do nosso corpo. Agora, dos 23 pares de cromossomos, um par de cromossomo a gente chama de cromossomos sexuais. Por quê? Porque eles vão determinar o sexo biológico da pessoa. Para a pessoa não entender. Quantos cromossomos são? 44. 20, 46, desculpa. 23 pares. Dos 23 pares de cromossomos, um par, ou seja, dois, ou se quiser falar diferente, dos 46 cromossomos, dois são chamados de cromossomos sexuais. E nesses cromossomos estão as informações que vão determinar o sexo biológico. O que é o sexo biológico? Se vai ser, né, menino, se vai ser menina, né? Beleza? Importância do cariótipo. Ajuda na identificação de anomalias genéticas, a identificar alguns problemas de natureza genética, e é usado também em exames como o cariótipo fetal, né, o cariótipo de rotina, né, para identificar também alguns problemas. Ó, vocês podem observar aqui o desenho de um cariótipo. Ó, vejam só, um par de cromossomo, outro par, outro par, outro par, né? Ó, 23 pares, mais um par, beleza? Mais um par de cromossomo, né? Bom, vamos, atenção, nos ligar nesses cromossomos aqui. Ó, os cromossomos sexuais, eles são conhecidos pela sua forma, cromossomo X e por cromossomo Y. Beleza? Os cromossomos sexuais são esses. Os outros cromossomos, eles contêm as informações para as outras características do nosso corpo. Beleza? Então vamos focar nossas atenções
nesses dois cromossomos, nesse par de cromossomos que é, atenção, o par de cromossomos sexuais. Bom, nas mulheres, os cromossomos sexuais são esses, X e X, certo? Nos homens, o par de cromossomo é formado por um cromossomo X e um Y. Ou seja, toda mulher tem um par de cromossomo sexual XX. Todo homem tem um par de cromossomo sexual, um X e um Y. Beleza? No óvulo, que é o gameta feminino, a célula reprodutora feminina, sempre vai estar presente um cromossomo X. Agora, no espermatozoide, que é o gameta masculino, a célula reprodutora masculina, ou vai ter um cromossomo X, ou vai ter um cromossomo, atenção, Y. Beleza? Presta bem atenção. A mulher produz uma célula reprodutiva chamada óvulo. Todo óvulo tem um cromossomo X. O homem produz células reprodutoras chamadas espermatozoide. Só que metade dos espermatozoides do homem tem um cromossomo X, a outra metade tem um cromossomo Y. Se juntar o óvulo, que tem um cromossomo X, mais o espermatozoide, que tem um cromossomo X, então, ó, teremos uma menina. Agora, se juntar o óvulo, que é sempre X, com o espermatozoide, que é Y, então temos um menino. Beleza? Curiosidade. É o pai quem determina o sexo do bebê, pois ele é quem pode fornecer o cromossomo Y ou X. Repetindo, a mulher só manda cromossomo X. O homem pode mandar o cromossomo X ou Y. Se juntar a célula reprodutora da mulher, que é X, com o espermatozoide, que é X, qual vai ser o sexo do bebezinho gerado a partir daí? Sexo feminino. Se for um óvulo, que é sempre X, mas esse óvulo se juntar com um espermatozoide que carrega dentro de si o cromossomo Y, então, sexo masculino. Beleza? Então não esquece, né? Se, atenção, ó, as duas células reprodutoras, certo? Carregar o cromossomo X, teremos menina. Se, atenção, uma célula reprodutora carrega o X, a outra um Y, teremos menino. Então, esses cromossomos, como eles são determinantes do sexo biológico, né, da pessoa, eles são chamados de cromossomos sexuais. Para que serve conhecer, atenção, o cariótipo e os cromossomos sexuais? Para diagnóstico de síndromes genéticas, por exemplo, síndrome de Down. Você sabia que o indivíduo com síndrome de Down, o cromossomo de número 21 era para ser, por exemplo, um par, assim, ó. Ele era para ter um par de cromossomo, atenção, 21, certo? Só que ele acaba tendo três. Então, o cromossomo de número 21, que era para ser só um par, deu um erro. E aí, a criança nasceu com o cromossomo de número 21 a mais. Então, isso vai fazer com que ela tenha essa condição que é a síndrome de Down. Síndrome de Turner é outro tipo, né, de mutação cromossômica, síndrome de Klinefelter também, mas trataremos disso mais adiante. Então, conhecer o cariótipo também serve para a gente ter entendimento da hereditariedade genética humana. Ajuda em tratamentos e acompanhamentos médicos, né, no caso, né, do diagnóstico de algum desses tipos de mutação, de alteração. Aprendizado essencial. Conhecer o cariótipo e a determinação do sexo é importante para compreender como
características são passadas dos pais para os filhos e como algumas doenças podem surgir. Resumo final. O estudo do cariótipo, do conjunto de cromossomos existentes, por exemplo, em uma espécie, e dos cromossomos sexuais permite entender melhor a diversidade humana, a genética, a importância da biologia na saúde e na vida. Olha que assunto interessante, gente. Já pensou nisso? Olha quanto conhecimento, né, a gente está levando até vocês, né? Conhecimento significativo que vai fazer toda uma diferença, certo? Na vida de vocês. Ai, caramba, acabou. O que é bom dura pouco. Fazer o quê, né? Bom, eu optei por fazer aulas um pouco mais curtas. A última aula ela ficou bem longa. Quando as aulas são muito longas, aí dificulta a gente postar. Se a internet não for muito boa, também dificulta chegar para vocês. Então, optei em diminuir um pouco o tamanho das minhas aulas. Certinho? Mas, claro, né? Vocês podem, a vantagem dessas aulas é que vocês podem ir parando, dando pausa, relendo, observando a tela, né? Fazendo as anotações. Isso é muito importante, beleza? Não esqueçam que na nossa escola, essa modalidade de aula, ela chega para vocês de 4 maneiras. Videoaulas como essa, chega também material impresso, que é disponibilizado lá na unidade, que vocês devem pegar. Tem também o Google Forms, né? São os formulários com exercícios que vocês respondem e retorna para a gente. E ainda tem um dia na semana, ou mais de um, dependendo da carga horária de cada professor, em que nós ficamos disponíveis para, através do Meet, tirar algumas dúvidas de vocês. Beleza? Até a próxima aula. Fiquem com Deus.